Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre do ano 2026, utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o título desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Desta vez vamos estudar a lição 5, o Deus Filho. Como a gente tem falado sempre, nós temos falado sempre aqui, né? Nós estudamos uma primeira lição, que foi a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, uma visão geral do que vamos estudar no trimestre. Depois estamos 3 lições sobre o Pai. O Deus Pai, o Pai enviou o Filho e a paternidade divina. E agora nós vamos começar a estudar 3 lições sobre o Filho. Essa de hoje, o Deus Filho, semana que vem, o Filho como verbo de Deus e depois a obra do Filho. Então vamos a essa lição, a lição de número 5, o Deus Filho. Textual: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17, 5b. Verdade prática: Jesus Cristo, Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Diferentemente da lição passada, que o texto da leitura bíblica em classe foi um texto pequeno, hoje é um pouco maior. Ele se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 31, 32, 34, 35 e Mateus, capítulo 17, do 1 ao 8. Lucas, capítulo 1. Eis que teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Introdução. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, que se encontra em Mateus 17, 1 a 8, que acabamos de ler, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas um Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Já estudamos desde a primeira lição que a Trindade não foi algo criado por um concílio, no caso de Nicéia, ou de Constantinopla, ou qualquer outro concílio que a Igreja fez durante o seu tempo. A Trindade está na Bíblia. Na primeira lição, começamos a estudar o batismo de Jesus. Nós vimos lá os textos de Gênesis, o texto de Isaías, capítulo 6, onde vimos uma unidade composta, vimos o plural, Elohim, todas aquelas coisas que estudamos na primeira lição. Mas alguns inimigos da Trindade falam que foi criado em um concílio. Foram criados por homens e atacam desta maneira. E o primeiro ataque para com a Trindade foi exatamente contra Jesus Cristo,
dizendo que ele não era Deus. O presbítero Abde de Alexandria começou a pregar isso, começou a divulgar esse ensinamento, teve seus seguidores, e aí, quando a igreja percebeu que este ensinamento, entre outras coisas, estava até para dividir a igreja, porque até então ninguém cria que Jesus não era Deus. Porque o Evangelho diz, eu posso partir de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, ou a palavra, Jesus Cristo, ele estava com Deus e ele era Deus. João já ratificou, usando as palavras do autor aqui no início da introdução dessa lição. Então, que ele era Deus. É algo que já estava colocado. Jesus foi morto na cruz, como vamos ver durante as coisas mais uma vez dessa lição, porque ele afirmou ser o Filho de Deus. E quando ele disse Filho de Deus, ele não estava dizendo mais um filho. Ele estava dizendo como o único filho, mesma essência, substância. Então ele foi morto na cruz porque ele se disse Deus. Ok? Alguém chega e prega que não é. A igreja se reúne num concílio e entende, Ario defende a sua ideia nesse concílio, outro representante da igreja defende o oposto, e depois de muita conversa, muitos dias, talvez até meses, não sei quanto tempo durou esse concílio, chega a essa conclusão que Ario estava errado. Então, se dogmatiza a doutrina que já está na Bíblia. Se coloca no papel. Então, hoje nós vamos começar a estudar o Filho. E talvez essa seja a maior dificuldade, ou o começo da maior dificuldade de crer na Trindade, de entender a Trindade. Porque quando existir um Deus Todo-Poderoso, todos entendem. Quanto a ele ser Pai, está escrito, já falamos aqui nas lições passadas, Eliú, lá no livro de Jó, chama Deus de Pai, em Deuteronômio também Moisés chama Deus de Pai, e há tantos outros textos que nós vamos ver até mesmo no transcorrer dessa lição, em que lá no Antigo Testamento Deus é chamado de Pai. Então, a primeira pessoa da Trindade não é discutida. O problema é agora em Cristo, e por isso nós vamos estudar esta lição para aprender um pouco mais. Serão 3 lições, como eu disse, falando sobre o Filho, mas na lição sobre o Pai não falamos sobre o Filho, na lição sobre o Espírito vamos falar sobre o Pai e sobre o Filho, porque a Trindade vai estar presente em cada uma das lições que estaremos estudando. Vamos então para a primeira divisão desta lição. A divindade do Filho. Subdivisão 1, concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, 35a. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, no grego episkiazo, refere-se à presença divina, como em Êxodo 40, 35. Vamos lá. A gente sempre fala que é um estudo bíblico, que a gente então precisa ir lendo os textos. Não dá para ler todos, mas vamos ler algum. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, por conta a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A mesma palavra, no caso aqui usada lá, de certa forma, no hebraico, agora no grego, episkiazo. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, grego, dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu gostaria de começar falando algo que não está aqui diretamente na lição. Jesus certa vez falou assim:
que, lá na lei de Moisés, dizendo que houvesse duas testemunhas, não poderia uma só pessoa testemunhar contra alguém ou sobre alguma coisa, mas precisavam ter pelo menos duas testemunhas. Ele disse: eu testifico de mim e o Pai também. E se a gente fosse analisar mais profundamente, quantas testemunhas, ou porque viram, ou porque falaram, afirmaram isso, tem de que Jesus era o Filho de Deus? E daqui a pouco nós vamos explicar ou entender o que é ser Filho de Deus. Bom, primeiro, Gabriel. Aqui, Gabriel disse para Maria, o versículo está aqui, acabamos de ler. O menino que seria concebido no ventre dela seria chamado Filho de Deus. O próprio Jesus falou diversas vezes em todos os evangelhos, especialmente no Evangelho segundo São João, mas em todas as situações. O próprio Pai, a primeira pessoa da Trindade, como nós vimos no batismo de Jesus, lição 1, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e como voltamos a ver agora, no momento da transfiguração, que nós vamos estudar mais na frente durante a lição, a mesma palavra. E o Pai testificou que era filho. João Batista testificou no seu curto ministério, mas profícuo e muito importante, que Jesus era o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e várias vezes ele testificou que Jesus era o Filho de Deus. Os apóstolos, nós vamos ver pós-morte de Cristo, que Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, João falou sobre isso, todos testificaram que ele era Filho de Deus. O próprio diabo, nas tentações, ele chega, se tu és o Filho de Deus, ele estava meio que querendo provocar a Cristo, mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E por final, a gente poderia até falar dessa forma, a natureza. A natureza, pastor, sim. Quando Jesus morre, então tem toda aquela manifestação da natureza, e o centurião disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Como é que ele entendeu isso? Através da própria manifestação da natureza. Então, vemos que há várias testificações que ele era Filho de Deus. Nós vamos começar aqui pela testificação do anjo Gabriel falando a Maria. E aí ele entende aqui, e logicamente, é isso que está dizendo o texto, a Trindade naquele momento. Porque quando ele vai falar a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, é como ele estava falando lá, Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem, a presença de Deus estava sobre aquele lugar, quando o Senhor se manifestava, especialmente no propiciatório, que era a tampa da arca, onde estavam os dois querubins moldados ali. Moisés não pôde entrar naquele lugar. Então a presença do Deus Altíssimo. Veio a presença do Deus Altíssimo, a sombra do Deus Altíssimo sobre Maria, o Espírito Santo repousou sobre ela e gerou o Filho, ou Cristo. E aí voltamos a falar que filho, ele não se tornou filho na hora da concepção, ele eternamente, ele é Filho de Deus. E ali está Jesus sendo gerado. Mas ele não foi gerado, e aí eu até tenho falado isso recentemente aqui, até na igreja quando dou aula, eu preguei, nem sabia que ia ter o assunto sobre a Trindade, e no Natal eu preguei na sede, nas duas congregações, sobre Mateus capítulo 1, ali quando o anjo fala para José, para que ele aceite, que era Maria estava gerada pelo Espírito Santo, aquela tudo toda, e eu falei claramente nisso. Jesus não foi gerado, ou não teve o seu nascimento vindo de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Porque senão ele seria pecador e não poderia morrer na cruz do Calvário. Ele seria humano, mas seria pecador. Mas quando ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele é o que a teologia chama de união hipotástica. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele esteve aqui na Terra como 100% homem, como 100% Deus. Então, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui, neste episódio, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A divindade do Filho
na concepção virginal. Nós vamos deixar o conceito de Filho de Deus para ir falando durante a lição, porque vai continuar a gente vendo esse conceito em cada ponto da lição. A deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, grego ousos, do Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. Jesus disse claramente. A gente repete esse texto toda hora e é interessante como as pessoas lendo, sabem, estão escritos na Bíblia delas e não creem. Então vamos aqui a 9. Disse Jesus, ele está falando a Filipe. Filipe disse, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não tenho conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse tu, mostra-nos o Pai. Pastor, isso é modalismo? Jesus já estava ali agora, quando estava aqui na terra, ele estava representando o Pai. Agora o Espírito Santo, não. São três pessoas, um Deus só, unidade composta, não são três deuses, como ele começa a falar no início da introdução, mas como vimos no batismo, como vimos na forma batismal, como vimos na bênção apostólica, como vimos aqui no nascimento virginal de Cristo, as atuação distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos lá. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. João 1,14, e vimos a sua glória como a glória original do Pai. Filipenses 2, 6-11, quando ele se esvaziou, veio essa terra, não teve por usurpação ser igual a Deus, enfim. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Concílio de Calcedônia 451. Então, não confundir isto. Duas naturezas, divina e humana, sem mudança, sem divisão, sem separação e sem confusão. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Romanos 1, 3-4 e 9-5. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, a deidade absoluta do Filho. Para deixar claro, ele não falou diretamente aqui, mas a gente falou na lição passada, essa lição vai falar de novo sobre a questão de geração. Jesus não foi criado, como alguns grupos tentam falar, como eu já falei na lição passada, chamado Torre de Vigia ou TJ. Não. Jesus foi gerado na eternidade. Da eternidade, tu és Deus. João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus. Pastor, princípio, esse princípio é para você entender, meu irmão. Nós já falamos isso aqui, já explicamos. Deus não tem princípio nem fim. Deus é eterno. Mas para que o homem consiga entender, isso é uma linguagem antropomórfica, para que o homem possa entender Deus. Se usa algo que o homem consiga entender. O homem tem início. Então tudo tem um início. Comecei. Abri uma empresa, tem um início. Ali. Uma igreja uma denominação foi fundada, tem um início. A Igreja Metodista Pentecostal começou em 5 de maio de 1968. Então o início da igreja foi naquele dia. Antes daquele dia, nesse formato dentro da nossa denominação, existem outras igrejas metodistas pentecostal por aí, mas a Igreja Metodista Pentecostal, a qual eu sou pastor, a denominação, ela começou dia 5 de maio. Então tem um início. Agora, quando Paulo, no princípio que João está falando, é lá na eternidade. Ele era Deus. Ele não veio ser Deus um dia, porque se ele viesse a ser um Deus um dia, nós estaríamos crendo em três deuses, estaríamos sendo politeístas, e não é isto que nós estamos sendo. Tem que entender isso. Aí ele vai por muitas coisas aqui profundas. Mesma essência e substância, homólogos. Aí eu e o Pai somos um. Ele está falando somos um, porque eu estou vendo o Filho, estou vendo o Pai, estou vendo o Pai, estou vendo o Filho, no sentido que eu só consigo ver um. Não, ele está falando que eles são da mesma essência e substância.
Jesus já estava falando, quando ele disse, eu Pai somos um, ele está falando, eu também sou Deus. Era isso que ele estava afirmando, como lemos aqui a questão de Filipe, quando ele disse, mostra-nos o Pai, ele disse, vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a manifestação suprema de Deus, é o Deus vindo dessa terra para nascer, para viver, para sofrer, para morrer na cruz do Calvário. E aí ele continua falando também dado o conselho do Senhor, e depois no final ele terminando aqui, ó. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Quem? Jesus Cristo, homem. Veja bem, eu já falei, já expliquei, falei pessoalmente. Ele não nasceu com o nome Jesus Cristo, ele foi chamado de Jesus, Salvador do mundo. Cristo é o Messias, Messiá, lá do Antigo Testamento, é ungido. Entre aspas, o título que ele recebeu, que era a promessa do Salvador da humanidade vir ao mundo. Mesmo os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da Trindade, o chamam de Jesus Cristo. Só assim eles já estão falando que ele era o Messias, que ele era Deus. Ele é Jesus Cristo. E quem, como vimos na semana passada, nega essa doutrina, está negando o próprio Deus. E a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Pastor, essa coisa começou agora? Não, meu amado irmão. Começou com Mário, passou por outros. Na época da Reforma, houve alguns grupos que tentaram dizer essa ideia que Jesus Cristo não era Deus. Inclusive, houve até situações em que alguns foram até punidos por Calvino. E no transcorrer da história vemos outros. Hoje, nos dias atuais, nós temos, como eu já falei, não vou ficar falando o que eu falei semana passada, os chamados TJs, ou Sociedade Torre de Vigia. Existem hoje algum grupo chamado, aqui no Brasil, não sei nem se tem, mas Cristadelfianos. Existe aqueles grupos chamados Só Jesus, que não creem na Trindade, porque quem vê Jesus está vendo o Pai, está vendo o Espírito. Igreja Pentecostal Unida, outros grupos por aí. Então sempre surge alguém que se diz cristão, se diz servo de Deus, às vezes se diz até reformado, mas que não crê na Trindade. Aí está contra a própria palavra de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. A deidade absoluta. Uma coisa absoluta é uma coisa que não se tem dúvida alguma sobre isto. Se houver dúvida, não vem da parte de Deus. Porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. E o que proceder daí é de origem maligna. Então tem muita gente, até cristãos, teólogos, mas de uma visão aberta, uma visão diferente, né? Então, negando os milagres da vida, até que Jesus possa ter nascido uma vez. Eles se dizem cristãos, mas estão negando a própria palavra de Deus. Vamos aqui agora para algumas coisas muito importantes. Os atributos divinos. E esse aqui, nós vamos acabar lendo alguns textos, porque são importantes. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles chamamos de eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Isaías 9,6. Pois um filho nos nasceu, um menino se nos deu, um filho nos nasceu e um menino se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não acredito que haja um cristão no mundo que não veja esse texto profético de Isaías apontando para Cristo. Aponta para Cristo. E ali se chama Pai da eternidade. Ele disse, já que não está citado, mas ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Foi por isso que ele morreu. Abraão ansiou ver o meu dia. Então, ele é eterno. E somente Deus é eterno. Não existe um anjo que seja eterno,
não existe um homem que seja eterno, nenhum ser, nenhuma criatura. O único que é eterno é Deus, e ele tem essa característica. A segunda característica é a imutabilidade. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 12. E como o manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele citou esse texto, poderia citar outros. Jesus não muda. Eu poderia em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não há, ele é imutável. Existe algum anjo imutável? Não. Existe algum homem imutável? Qualquer criatura imutável? Não, só Deus é imutável. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Agora vamos ver onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Jesus se declarou onipresente, pastor. Vamos lá, é citação bíblica, então vamos para a leitura bíblica. Para não ficar com a ideia que o pastor Douglas Batista está dando essa ideia, pastor Hélio Arnelas, a Igreja Pentecostal, ou Assembleia de Deus. Vamos lá, 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se existe um cristão hoje que acha que quando ele se reúne, 2 ou 3, pastor, necessariamente no templo, no salão de culto, não, em qualquer lugar. Pode ser numa ar livre na praça, pode ser numa reunião de oração numa casa, em qualquer lugar. 2 ou 3 crentes se reúnem para orar, para cultuar, para louvar a Deus. Jesus Cristo está presente ali no meio deles. Ele disse isso. Então ele disse, eu sou onipresente. Volto a dizer, vou ficar repetindo, chovendo molhado, não há anjo onipresente, não há homem onipresente, só Deus é onipresente. Agora tem onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. É isso mesmo, pastor? Não, ele aqui ele vai citar um texto, mas ele poderia citar outros. Ele vai para João, capítulo 21. Vamos abrir aqui. Às vezes demora um pouquinho mais, mas a gente chega lá. 21, versículo de número 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, ama-me, e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse, aqui o próprio Simão, quando Jesus, após a sua ressurreição, ele faz esse teste, ele conversa, depois de Simão Pedro ter negado ele 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes se ele ama, e na terceira vez, Pedro fala, Senhor, tu sabes tudo. Só nesse texto? Não, meu amado irmão. Ele é onisciente. Veja, quando Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, o pessoal está querendo que a gente pague o imposto. Aí Jesus faz uma pergunta se era pagar para os filhos, para os estrangeiros. Eu não pongo o seguinte, não vamos discutir com esse pessoal não, vou parafrasear Jesus aqui. Vai lá, pesca um peixe, abre o peixe, vai ter um extrato, você paga o meu imposto e o teu. Eu estou citando um texto, meu irmão, mas eu poderia citar lá Filipe, né? Quando te vi debaixo da figueira, lá Natanael, né? Quando te vi debaixo da figueira. Então, ele é onisciente. Onipotência, nada é impossível para ele. Agora vamos para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia agarra aqui, vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega. Bom, aí já está falando de eternidade, né? O princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele falou que era todo aqui, Apocalipse. Aqui está falando de Jesus. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Então, tem todo o poder. E se nós formos seguir outras, teremos outras características que só pertencem a Deus, que não vamos achar na segunda pessoa da unidade, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a existência do Evangelho.
Já lemos esse texto, vamos repetir. Como diz o pastor Paulo, a repetição é a primeira lei do ensinamento. Precisamos repetir. Por isso nós temos 4 evangelhos. E eles, muitas vezes, com os mesmos ensinamentos, para que nós pudéssemos ler várias vezes. Vamos lá, eu vou ler o 30 e 31. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja bem, meu amado irmão. Aí eu chego no século 21, Joãozinho diz que Jesus não é Deus. Aí eu vou atrás de Joãozinho, vou atrás de Pedrinho, vou atrás de Maruzinho, quando João, aquele apóstolo ao qual ele colocava a sua cabeça no seio de Cristo, João, que teve a revelação do Apocalipse, diz claramente ao escrever o Evangelho, os sinais que estão aqui o livro que ele está falando, eu não creio que ele está falando do Evangelho segundo São João, ele está falando sobre a palavra de Deus, os Evangelhos. Os sinais que Jesus fez aqui na terra, sempre para que cremos que ele era o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, o profeta maior, como Moisés disse em Deuteronômio 18, que viria a esta terra. E que ele era filho de Deus, ou seja, ele tem que crer que ele é Deus. Aí Joãozinho diz que ele não é. Eu estou em dúvida, será que ele é ou não é? Meu irmão, a Bíblia diz que ele era Deus. Ao testemunho da palavra, com todas essas características, atributos divinos de Jesus. Pastor, por que tanta ênfase a isso? Porque por isso nós estamos estudando a Trindade. Para que estudar a Trindade, pastor? Porque tem gente que nega a Trindade. E negar a Trindade é negar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Depois nós vamos chegar na lição sobre o Espírito Santo. Então, veja bem, o que está escrito na Bíblia é para eu acreditar que ele é o Messias, ele é o profeta enviado, ele é o ungido de Deus, ele é filho de Deus, mesma essência, mesma substância. Vamos entrar agora no ponto 2. Eu pedi licença para tomar um pouquinho d'água, porque está muito calor aqui. A centralidade dos 2 filhos. A glória sobrenatural de Jesus. Pedro e Tiago, agora nós vamos passar para a transfiguração, o monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João acompanham Jesus até um alto monte. Aí há discussões, alguns acham que é o Tabor, até tem um Indaapa que, não me lembro agora, 400 e pouco, 423, cita o Tabor, né? Mas não importa. Um alto monte, a Bíblia não diz claramente, se deduz por alguns motivos, e lá eles foram com Jesus. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfo, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação e mudança. O nosso português tem muitas palavras que vieram com radicais gregos, e até por isso até um pouco tanto quanto faço quando a gente vai para o grego entender também algumas coisas em português, sabendo utilizar bem as palavras. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Nós já lemos Apocalipse 1, 8, agora vamos ler Apocalipse 1, 6. Lembrando que no Apocalipse 1, 8 chama ele de Todo-Poderoso. Agora vamos ver aqui o que está no 6. Apocalipse 1, 6. E nos feijéis, não, eu acho que ele citou 6, mas não é 6 não. Deixa eu ver aqui. Não é 6 não, vamos lá. Eu vou ler aqui uns 2 a partir de 2. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 caixas de ouro. No meio deles, 7 caixas, um semelhante ao filho do homem, vestido de pele de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão, reluzente,
como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, na verdade, era o 16 ao qual eu queria falar, mas eu li mais alguns. Continuamos ali, depois a gente conversa, fala sobre o assunto. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Duas naturezas, uma só pessoa, como já vimos, João 1,14, vimos a sua glória como a glória do engenho do Pai, e aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória do Deus no Filho encarnado. Algumas passagens do Antigo Testamento aparece um anjo do Senhor. Vou citar apenas uma, que é a questão de Josué. Josué, antes ali de vencer a batalha para entrar em Canaã, deixa eu ver até se eu acho o texto aqui, porque seria até interessante, né? Acho que é Josué capítulo 1. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir achar aqui não. Fugiu-me aqui a... Vamos deixar, se eu só virar uma página aqui. Tem, achei. 5:13. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se aos seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: Não, mas vem agora como príncipe do exército, Senhor. Então José se prostrou sobre seu rosto na terra, o adorou e disse: Que diz meu Senhor ao seu servo? E aí ele deu a mensagem. Quando aparece esse anjo do Senhor no Antigo Testamento e é adorado por algum homem, a teologia chama de teofania. É uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. E aqui, de certa forma, o que o autor está dizendo é que lá na transfiguração, Cristo, Jesus homem, que estava ali, que depois daquele momento, quando Pedro falou, tem 3 tendas e tal, aí veio uma voz, todos caíram em terra, depois viram Jesus, ele se transfigurou. Lá no Apocalipse, João viu ele já na sua glória, ressuscitado com a glória. Como ele disse lá, João, com a glória que eu tinha, ele pede a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, quando estava contigo. Então, veja bem, aqui é um vislumbre daquele momento, de como ele seria depois da ressurreição. Ele aparece ali na transfiguração desta forma para Pedro, Tiago e João. Veja que é resplandecente. Aí você vai lá para o Apocalipse 16 e vai ver a mesma figura, da mesma forma, Cristo ali se manifestando. E aí ele diz, é uma confirmação da união da duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, porque ele estava ali, por isso que João fala, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele vai escrever isso muito tempo depois do Evangelho, do fato de acontecido, e Pedro vai falar da transfiguração lá também nas suas cartas. Porque Jesus, quando acabou a transfiguração, disse: ninguém dizei nada. E eles, naquele primeiro momento, obedeceram a Cristo, mas adiante, João revelou em 1,14, e Pedro também fala na sua carta dessa grande experiência. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abdicou para poder vir aqui e morrer na cruz do Calvário. Agora vamos para a segunda subdivisão do ponto 2, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo, como está em Mateus 5,17. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias, como ele vai citar Malaquias. Elias foi colocado dessa forma, um tipo de João Batista, porque Malaquias vai falar sobre isso. Esses dois personagens testemunharam que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. É isso mesmo, pastor? Vamos para Lucas 24. Pastor, só não lê todos os textos. Não lê porque não dá tempo, mas senão vamos fazer um vídeo de 3 horas aqui e não vai ser bom.
vai ser até difícil para os irmãos depois poderem entender. Então, a gente fala mais rápido, lê alguns textos, o que a gente peça ser o principal, mas todos são importantes. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que deles se achava em todas as escrituras. Daqui a pouco a gente comenta isso. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Hebreus 1, havendo Deus falado de muitas maneiras para os profetas, agora, nos últimos tempos, ele é falado através de Cristo. Então, lei e profeta, apresentado ali, Moisés e Elias. Ok? No outro ponto aqui, ele vai falar sobre essa superioridade. Eu não quero citar muito aqui, mas no ponto 3 a gente vai falar mais sobre isso. Então, ele diz aqui claramente, pastor, isso é uma sessão mediúnica? Não. Há várias interpretações sobre isso, eu não quero entrar aqui porque não é o assunto da lição, mas alguns têm a ideia de que eles tiveram uma visão de Elias e Moisés. Não vou entrar nesse mérito, porque seria um assunto muito... Teria que ter uma lição sobre isso para a gente explicar, e não aqui numa lição falando sobre a Trindade. Mas ali tiveram essa experiência, subiram, apareceram Elias e Moisés conversando. Um dos evangelistas fala até que estavam falando sobre a morte de Cristo. E Pedro tem uma ideia, vamos fazer 3 cabanas, um para Moisés, um para Elias, achando que aquilo era um momento definitivo, mas não era apenas um momento passageiro, para que aqueles homens vissem aquela experiência, pudesse crescer na fé deles, no futuro em que eles estavam vendo ali o Cristo transfigurado, para que não houvesse nenhuma dúvida na mente deles que Jesus Cristo era Deus. Então, era algo para acrescentar a sua fé, não para mostrar algo para eles. Então, isso que aconteceu. E esses 2 personagens, eu vou citar aqui, testemunharam Jesus como tema central. Por Jesus, essa citação de Lucas 24, 27, é quando Jesus vai conversar com os discípulos a caminho de Emaús, e começa a mostrar, eles sem dúvida sobre o que aconteceu, Jesus tinha morrido, ele começa, e na escritura toda ele apresenta a ele como Messias. Depois eles falam lá, quando no partir do pão, não ardia o nosso coração quando ele falava, Jesus é o tema central das escrituras. No Antigo Testamento, mostrando que ele viria para encarnar, para viver, para morrer, e no Novo Testamento dizendo que ele veio e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Agora vamos para a terceira subdivisão, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, como ele vai citar aqui, Êxodo 3:21, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí ele compara Mateus 3:17, que foi o assunto da primeira lição, agora como João, né? João 17, não, aqui é Mateus, né? Deixa eu ver, Mateus 17, 5b. Esta repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em quem me comprazo, grego eudoquesa, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem Pai senão por mim, e sustenta a doutrina da Trindade que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele. Aí voltamos ao final do ponto anterior. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Porque ali termina a visão. Termina, parou. Porque está demonstrado que a lei foi necessária, os profetas foram necessários, mas estava ali quem veio cumprir a lei e era agora o profeta maior. Eu preciso hoje cumprir a lei? Não. Eu estou sobre a lei de Cristo, não sobre a lei de Moisés. Eu preciso de outro profeta. Pastor, mas nós pentecostais acreditamos que Deus deu um para profetas. Então sim, nós pentecostais acreditamos que a profecia não cessou e Deus ainda usa os profetas. Mas jamais uma profecia vai ultrapassar a Bíblia Sagrada. Quando você, irmão, dito profeta, chegar para você, profetizar algo, e você que conhece a Bíblia, deve conhecer a Bíblia, ver que isso está contrário à Bíblia,
como algumas seitas heresias têm aí. Tem uma seita que tem uma profetisa que eles chamam de o espírito da profecia, que profetizou que tem árvore da vida em vários planetas, que tem pessoas morando, Enoque está em Saturno, sei lá, não sei lá que planeta está. Então, não precisamos disso, meu amado irmão. Deus vai usar um profeta, alguém em profecia, para lhe dar uma mensagem de consolação, edificação e exortação. Não para contradizer a Bíblia Sagrada. Ok? Então, profeta maior, a mensagem maior é através da palavra, do verbo, do Logos, que já se manifestou e nos trouxe o ensinamento da palavra. Então, ele é superior à lei e aos profetas, e isso foi bem colocado na transfiguração, quando a voz que já foi ouvida no batismo é repetida de novo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Como ele diz aqui no grego, eudoquesa, filho é aquele com o pai se deleita, se agrada. Por quê? Porque o filho veio cumprir a vontade do pai, morrendo na cruz do Calvário, trazendo a salvação e a vida eterna. Vamos agora para a última subdivisão. A missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. Então, eu deixei isso aqui, não falei, mas vamos ver agora. Lá no batismo está, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Agora, esse é meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o, ou ouviu em algumas traduções. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor, teu Deus, despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. Deixa claro? Vamos lá. João 6,14. João 6,14. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então entenderam que a profecia de Moisés estava se cumprindo. Também tem Atos 3, 20 a 23, provavelmente eu acho que é um discurso de Pedro. A instrução escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Vamos lá. Vamos ler João, prefiro até ler, já tem Lucas 16, vamos ler João capítulo 1, 17 e 18. É um texto bastante também importante. Agora a folha agarrou aqui, justamente a folha que eu preciso. Lá, abri. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o primogênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Não é Moisés, a lei, nem Elias, os profetas que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Já citamos Hebreus 1, Deus tendo falado de várias maneiras, através dos profetas e tal, nos últimos dias tem falado através do Filho. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Colossenses 2,17, vamos lá. Colossenses 2,17. E que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar a sua vontade, rejeitar a autoridade de Deus. Agora vamos para um texto forte. Vamos lá. Dos outros textos são fortes, pastor? Não. É forte neste assunto específico. Nós estamos falando da Trindade. Porque muitas pessoas têm negado a Trindade, têm negado que o Filho é Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Teu filho diz, Jesus é um Deus menor, Jesus é um deusinho, Jesus é um homem bacana, um profeta maravilhoso, como o islamismo diz. Que o judaísmo nega Jesus como filho de Deus, o islamismo nega Jesus como filho de Deus e tantas outras grupos religiosos. Mas ele é o filho de Deus porque ele afirmou ser Deus. Então, muito cuidado. Vamos lá. Quem tem que escutar? Pastor, mas então eu não vou ler o Antigo Testamento, não vou ver os profetas? Não, os profetas estão apontando para Cristo. É isso que eu tenho que ver.
O sacrifício estava apontando para Cristo, o tabernáculo estava apontando para Cristo, a lei estava apontando para Cristo, os profetas estavam profetizando e apontando para o Cristo. Se eu quiser voltar ao Antigo Testamento e viver aquilo que está lá, eu tenho que me circuncidar, guardar as festas judaicas, sacrificar animais. Não dá para eu querer uma coisa ou outra. Tem muita gente hoje querendo guardar o sábado, mas não quer sacrificar animal ou não quer circuncidar. Não. Então está com uma religião híbrida. Eu quer cumprir. Você acha que guardar o sábado vai fazer você ser salvo? Então tem que fazer as outras coisas também. Porque o judeu não adiantava guardar o sábado e não ser circuncidado. Não adianta nada. E não guardar as festas, não. Tinha que fazer tudo. Não sacrificar animal, não. Tinha que fazer tudo. Então cuidado com essas coisas, meu amado irmão. O Filho é a revelação suprema. Disse a Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então cuidado. E aí ele vai falar aqui, ó, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não adianta, eu sou cristão, mas não acredito que Jesus é Deus. Então, você não é cristão, você é outra coisa. Seja o que for, mas cristão verdadeiro não é. Eu não estou falando aqui protestante, não estou falando gospel, não estou falando outro nome que se dá, estou falando cristão verdadeiro, remido e lavado no sangue do Cordeiro. A exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Esta afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei dos profetas, toda a escritura aponta para ele. Nós já vemos aqui Lucas 24, que era Jesus no caminho de Emaús. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina, ele é o único mediador entre Deus e os homens, seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante da sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Então, Pedro teve uma ideia errada. Vamos fazer não. Vamos continuar, nós já estamos aqui na lei nos profetas, nós temos Moisés, então vamos continuar aqui, Moisés, profetas, lei e Cristo também, vamos juntar tudo aqui. Não. Acabou, só viram Jesus. Qual é a linguagem, qual é o ensinamento para eles? Jesus é superior, porque como eu falei no ponto anterior, e volto a repetir para você, tudo apontava para Cristo, tudo era uma figura de Cristo. Então, era necessário que eles entendessem isso. Aí ele vai falar, ele é o cumprimento da lei do profeta. Esse texto eu não li, eu vou ler para você aqui. Esse já foi citado na lição aqui, mas esse eu não li. Mateus 5, 17, vamos lá. Está lá no Sermão da Montanha. Mateus 5, 17. Temos outros aqui que eu li, mas esse não. Outros eu citei de cabeça. Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Pastor Hélio, tem condição de cumprir a lei toda? Não tenho. Eu vou cumprir parte e em parte eu vou cair. Jesus não, ele cumpriu toda, porque se ele não cumprisse toda, ele não poderia morrer na cruz do Calvário. Então ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Já que ele cumpriu, eu não preciso cumprir mais a lei do homem, mas tem a lei dada ao homem, né? A lei era de Deus, dada através de Moisés. Mas hoje eu estou sob a lei de Cristo. Pastor, agora eu posso fazer o que eu quiser? Não, Paulo diz lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar nenhuma delas. Está lá em uma série de grupo de pessoas que não vão herdar o reino dos céus porque estão praticando coisas erradas. Pastor, ele está falando isso do não crente? Não crente já faz isso naturalmente, mas está falando daquele que se diz cristão e está fazendo coisas que a Bíblia diz para você não fazer. E às vezes está deixando de fazer aquelas que a Bíblia manda você fazer. Então, ele é o único mediador entre os homens, já falamos isso várias vezes, falamos nessa própria lição, daí de 1 Timóteo 2,5, além de Atos 4,12. Seu sacrifício é plenamente suficiente. Eu não preciso de mais nada. Às vezes eu falo na igreja. Pastor, então eu não preciso dar dízimo, não preciso ir na igreja, não preciso ofertar, não preciso evangelizar. Não, meu irmão.
tudo o que você faz, você não faz para ser salvo, você faz por ser salvo, para agradar aquele que te salvou. Então eu dizimo, eu oferto, eu ajudo missões, eu evangelizo, eu estou na igreja, eu toco um instrumento, eu canto louvor, qualquer coisa que eu faça para Deus, eu limpo o banco da igreja, não para ser salvo, porque eu sou salvo. E ainda, o mínimo que eu fizer, como Jesus disse semana passada, eu volto a dizer, depois de fizer de tudo, dizer, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que nos foi mandado. Nossas obras diante de Deus somos como trapo de imundícia. Paulo disse isso claramente. A salvação é pela fé, é dom de Deus, é graça dele. Mas eu tenho que agradar. Diante da sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. E vamos aqui terminando a missão redentora dos Deus Filhos, falando ainda sobre a transfiguração, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como uma evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando a magnífica glória foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho como prazer. Eu vou ler o texto todo, embora ele cite aqui parte do texto, porque eu já citei para os irmãos. João fala em 1,14, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e Pedro vem a citar a transfiguração aqui na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16 e 17, eu vou ler a toda, ele lê uma parte só. Por conta escrita está... na segunda, perdão. Segunda carta, eu já li a primeira aqui. Versículo 16 e 17. Mais uma paginazinha aqui. Diz assim: porque não nos fizemos saber, virtude havendo nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as fábulas presentes compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está falando da transfiguração. Porquanto ele recebeu do Deus Pai honra e glória, quando a magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, o prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Cristo, o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar, a adorar a Cristo com fé e esperança. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2. Vamos lá. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando à destra do trono de Deus. Então, como ele diz aqui, vou começar pelo final. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar Cristo com fé e esperança. Então veja, meu amado irmão, que por Cristo ser Deus, nós temos uma esperança. Ele foi o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. E a promessa que temos para nós, que um dia nós vamos ressuscitar em Cristo e vamos viver para sempre na presença do Senhor. Vamos viver para sempre fazendo a vontade de Deus. Então, veja bem, meu amado irmão, a revelação da glória de Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico. E eu vou até ampliar isso aqui para que os irmãos entendam. Olha só, esse livro é um livro pedagógico. Você lê ele para aprender. E as experiências que passamos na nossa vida também são pedagógicas. Até domingo ouvimos uma pregação do pastor Paulo falando um pouco sobre isso. Deus permite, e sábado também a irmã da Paz falando sobre Ana, que eventos aconteçam na nossa vida para que depois, lá na frente, quando outros eventos acontecerem, nós estamos preparados. Veja que quando Jesus sofre lá na frente, eles entendem que ele estava sofrendo, mas ele ia vencer a morte, ele ia ressuscitar, e aquela glória que foi apresentada no vislumbre, na transfiguração, seria agora sim, para sempre,
E a esperança de toda a igreja era que Cristo voltaria brevemente para arrebatá-la, para estar na presença do Senhor. Vamos aqui para a conclusão. A doutrina do Deus vivo nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Então, quem é a centralidade da fé cristã? É Jesus. Tem outro? Não. Não tem homem. Hoje o pessoal quer ficar muito, eu sou apóstolo, sou isso. Nós não somos nada, meu amado irmão. Nós somos servos. Nós somos discípulos. Cabeça é Ele, quem manda é Ele, quem está no controle é Ele. Então, por isso, ele diz, eu gostei muito desse final, por entender que Ele é Deus, nós precisamos, então, reconhecer Ele como Senhor absoluto, prostrar em adoração a Ele, ouvi-lo. Mas é só ouvir, pastor? Não, ouvir e colocar em prática o que Ele ensinou. Jesus contou certa vez uma parábola. Um pai pediu um filho para fazer alguma coisa. O filho falou, vou lá, deixa que eu vou. Mas não fez. E o outro disse, não vou não quero fazer, mas foi lá e fez. Quem obedeceu? Aquele que fez. Eu ouvi e colocar em prática. E aí o que ele diz no seguinte, seguir em obediência, reverência e gratidão. O que somos? Nós somos nada. Nós dependemos totalmente dele, completamente dele, inteiramente dele, e a Ele temos que dar toda a glória, honra e adoração. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição 6, o Filho como o Verbo de Deus. A segunda lição nessa série aqui, agora sobre o Filho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.